porque eu fiquei a semana inteira falando assim, Jesus não conta com covarde, né? Mas bem que eu quis desistir várias vezes. Mas nós temos que confiar na dependência do Senhor, né? Nós não somos todos dependentes dEle? Então, o que Ele quiser que seja dito aqui, vai ser dito conforme a vontade de Deus. Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 4, até o 30. E depois do 39 ao 42. Jesus e a samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido, Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? E tu, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse Jesus à mulher: Senhor, dai-me dessa água, porque não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que agora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa com os que o adoram, e adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. No 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos,
Rogaram-lhe que fizesse com ele, então ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Agora podem se assentar. Jesus, ele usa de estratégia para salvar uma vida. E aí eu falo para você, se até Jesus usou de estratégia, e nós? Como é que vamos fazer para convidar alguém para vir para a casa do Senhor? Jesus aqui, ele foi estratégico. Ele foi até uma mulher que era samaritana. Ele estava passando naquela cidade. Não por acaso, aqui no versículo 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. E ela era necessário. Por que era necessário? Era necessário porque ele tinha uma agenda de Deus para cumprir naquele lugar e com aquela mulher. Porque é assim que Jesus faz. É assim que Jesus faz. Jesus, ele, a mandado do Pai, ele parou ali, naquela cidade. E estava com sede, e os discípulos estavam com fome. Mas aí eu parei aqui para pensar e eu vi que Jesus, ele queria ter uma conversa, ele queria ter um particular com a samaritana. Ele queria ter um particular com ela. Porque ele ficaria ali sozinho? Né? Se os discípulos estavam ali com ele, por que deixariam ele sozinho? Porque foram todos e deixaram ele sozinho. Sempre que a gente vai fazer algo, a gente vai em grupo, né? Ou se divide, você fica aqui e eu vou. E Jesus falou: não, vocês vão e eu fico. E eles foram buscar alimento na cidade. E Jesus ficou. E aí, Jesus foi, subiu lá no poço de Jacó, sentou-se lá, e daqui a pouco chegou aquela mulher. E ela foi por volta do meio-dia. Meio-dia, um horário que bem quente, né, na época, e nessa época também está quente, porque eu que o diga. Um horário bem quente, um horário de sol forte, onde as mulheres daquela época, elas iam buscar água, elas iam no poço, elas iam cedo, se reuniam e iam cedo. E por que ela não ia? Por que aquela mulher, ela não foi cedo buscar a água? Por que ela deixou para ir ao meio-dia? Porque sempre ela ia ao meio-dia. Porque não tinha ninguém. Porque era um horário que era só para ela. Porque assim ela não seria vista por ninguém. E quando nós temos pecado, quando nós cometemos erros, nós não queremos que ninguém veja, não é? Nós não queremos. Nós queremos sempre ocultar, nós queremos sempre colocar debaixo do tapete, nós queremos sempre dar um jeito na situação. Mas nós sabemos que o pecado, ele fica ali. Aquele erro, aquilo que a gente cometeu, fica ali no nosso coração. Fica ali nos incomodando. A gente vai para lá, a gente vai para cá, mas aquilo fica ali incomodando. E aquela mulher, ela se escondia. Porque ela não podia ser vista com ninguém. Ela não podia ser vista com ninguém. Uma mulher que tinha 5 maridos. Uma mulher que não era bem vista na sociedade. Uma mulher que não tinha um comportamento aprovado. Uma mulher que carregava a dor, carregava o desprezo.
Uma mulher que tinha fama de estragar o casamento dos outros. Quando ela chegava, as mulheres já tratavam de ficar pertinho dos seus maridos, porque ela vinha chegando. Uma mulher coibida da sua liberdade de ir e vir. Tanto que o horário que ela ia era meio-dia por conta disso, que ninguém estava lá. Mas Jesus, ele estava indo ao encontro desta mulher, porque ali ele precisava fazer algo na vida daquela mulher. Ali era o momento oportuno para Jesus. Era o momento escolhido. Estava na agenda do Pai aquele momento, para que ele tivesse um particular com ela, onde não fosse interrompido com ninguém. E é assim muitas vezes que nós nos sentimos. Muitas vezes nós queremos ter um particular com Jesus. Muitas vezes até nós precisamos de ajuda para que esse particular aconteça. Mas que muitas vezes nós não queremos nem nos abrir. Não deixamos nem Jesus entrar. Ele bate na porta e a gente dá as costas. Ele chama e a gente dá as costas. Porque a gente não quer se abrir. Mas Jesus, ele é tão educado que ele bate na porta e fala: ei, eu estou aqui. Eu quero sarar essa ferida. Jesus, ele teve lá um particular com aquela mulher. Ela estava ali e quando ela viu Jesus, assim que ela olhou para Jesus, e ele olhou para ela e disse: dai-me água de beber. E aí ela ficou assim incomodada, porque uma mulher que ninguém falava com ela. E ainda era cultura daquela época não conversar com mulheres. Homem não conversar com mulher, era uma cultura. E Jesus pediu água. Esse foi o início da conversa, porque Jesus, ele queria falar com ela, ele queria um particular com ela. Mas Jesus não ia chegar acusando aquela mulher, porque Jesus não é acusador. Jesus é salvador. Jesus não acusa ninguém. Jesus, quando ele quer falar, ele chega quietinho e ele fala. E essa passagem me traz também algo assim no pensamento que às vezes nós erramos até para abordar alguém. Às vezes nós erramos porque às vezes nós queremos apontar o erro, em vez de nós abraçarmos, em vez de nós trazer para perto, a gente acaba aqui apontando. E Jesus, ele foi tão fofinho, ele foi tão santo, ele foi tão estratégico, que hoje ele quer nos ensinar a forma como a gente faz para chegar em alguém. Ele podia chegar apontando, ele podia chegar falando, ele podia já dizer, porque ele sabe tudo, ele é Deus. Ele sabe o passado dela, ele conhece o que ela tinha passado, o que ela tinha feito. Ele era conhecedor do seu interior. Mas muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas porque nós não deixamos esse Cristo entrar. Ele chegou ali, parou para falar com aquela mulher, e a mulher olhou meio que espantada, porque uma samaritana não podia conversar com um judeu, uma samaritana não podia se aproximar, e principalmente ela que tinha algumas culpas, que ninguém chegava perto, ninguém chegava próximo dela. Ela já foi naquele horário já para não encontrar com ninguém, mas Jesus estava lá. Jesus tinha uma agenda lá para falar com ela. E uma mulher que teve que enfrentar o preconceito cultural. Um homem não podia estar sozinho com ela, mas Jesus estava lá.
Aquela mulher tinha uma vida reprovada pela lei, por ter 5 maridos. Ela sofria ali até um preconceito racial. Mas Jesus perguntou para ela, Jesus pediu água para ela, e ela disse: mas eu não posso falar contigo. Ela falou, e Jesus falou: dai-me água de beber, dai-me água de beber. E aí, ali aquela mulher, ali naquele poço, pensando em tudo que estava acontecendo ali com ela, por que que aquele homem estava ali, e ela começou a se indagar, e de repente, Jesus, para ir mais no profundo, pediu para que ela chamasse o esposo. E aí ela falou: mas eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus disse: não tem mesmo, porque esse já é o 5º marido. E ali, disse-lhe a mulher, no versos 11: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Jesus aqui no versículo oferece água viva para ela. Mas mesmo assim ainda ela não entendeu de que água que ele estava falando. Como assim? Como assim? E ele disse a ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E aí a mulher, mais que depressa, falou: Senhor, então me dá dessa água, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, para que eu não tenha mais ter que vir aqui ao meio-dia buscar água. Disseste: disse-lhe: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 que agora tens, e não é o teu marido. Isso ela disse a verdade. E aí essa mulher, ela ficou assim pensativa e falou assim: então tu és um profeta? Porque ele disse ali um detalhe que ninguém sabia, só ela sabia. E aí ela colocou aqui também, ele disse: mulher, crê que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorará o Pai. Vós que adorais o que não sabeis, e nós adoramos porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que o adorem. Deus é espírito e importa com que o adoram, e adoram em espírito e em verdade. Amém? Jesus, ele tem um plano de salvação ali, para aquela mulher. Jesus tem um plano de salvação para nós, para nossas vidas, para cada um de nós. E vocês viram aqui que o pastor iniciou o culto falando de salvação. A Thaís falou da oferta em água. A Grazi falou no louvor do filho pródigo, do retorno. Então eu entendo aqui que Jesus, ele está falando com a igreja desde o início deste culto. Jesus quer fazer algo diferente com cada um de nós nesta noite.
Jesus, assim como ele falou com aquela mulher, naquele lugar, naquele instante, naquele momento, Jesus fala conosco. Jesus é o dono da água. Jesus é o dono da água que cura. Jesus é o dono da água que salva. Quando Jesus oferece uma água que salva, Jesus oferece uma fonte viva, uma fonte que não seca, uma fonte que lava, uma fonte que transforma, uma fonte a qual nós devemos mergulhar, nós devemos sentir, nós devemos introduzir essa água em nossas vidas, porque aquele que bebe desta água não tem mais sede. Jesus é quem mata a sede, Jesus é a luz, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água. Jesus, ele fala que se você beber da água que ele oferece, jamais você terá sede novamente. E quando ele fala aqui no texto para aquela mulher que ela não vai ter mais sede após ela conhecer, quando ele fala para ela que ele é Jesus, que ele é o Salvador, que ele está ali unicamente para trazer a salvação para a vida dela, essa mulher ela fica espantada, essa mulher ela fica indagada, porque é assim que Jesus faz. Jesus, ele só precisa que nós chegamos, e o restante ele faz. Ele só precisa que nós nos entregamos, que nós demos o primeiro passo. E quando nós vamos convidar alguém para a casa do Senhor, nós precisamos ser estratégicos. Jesus cuidou dessa mulher no mínimo os detalhes. Jesus falou com essa mulher com delicadeza. Jesus, ele não olhou nada do que ela, nenhum defeito que ela tinha. Jesus não apontou o dedo para ela. Jesus não quis saber se ela tinha 5 maridos ou 6 maridos. Jesus, ele, quando ele quer falar com cada um de nós, ele quer falar e ele fala. Ele não está olhando para você, para o seu pecado. Jesus não está olhando pelo que você fez. Jesus não está olhando o seu passado. Jesus está olhando o seu presente. Jesus está falando com você agora. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Jesus é o Deus que opera nesta igreja, neste lugar, na sua vida, na vida dos seus, na vida daqueles que estão em casa, na vida daqueles que têm clamado a presença, na vida daqueles que têm um chamado. Esse é o Deus da água viva. Esse é o Deus que faz transbordar. Esse é o Deus desta mulher. Jesus não olhou. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não olha se você é homossexual, o que você é. Jesus não olha para você dessa forma. Entenda. Nós, amados, não temos que ter medo de falar para Jesus, para as pessoas, para todos. Jesus não olha os seus defeitos. Jesus, ele quer te usar. Jesus, ele quer que você pregue a palavra, que você leve a palavra sem você olhar o defeito. Olhe apenas a qualidade. Jesus olhou a qualidade dessa mulher. Jesus fez diferente. E nós temos que fazer diferente como ele. Porque ele é o dono da água, ele é o dono da fonte. E quando beber desta fonte, nunca mais vamos sentir sede. Jesus é o Deus que visita nesta noite aqueles que você tem clamado, que você tem pedido em oração. Às vezes você está com medo do teu filho, do teu amigo, do teu vizinho, das pessoas que estudam na escola, dos jovens. Você pode salvar uma vida sim. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo de pregar o evangelho da forma como você puder. Porque Jesus, ele vai te instruir. Ele vai te instruir naquilo que você precisa fazer no momento certo. Jesus quer salvar a todos. Assim como Jesus fez na vida daquela mulher, Jesus quer fazer na vida do seu amigo, na vida do seu vizinho, na vida dos seus parentes. Mas nós precisamos, amados, saber chegar. Jesus soube chegar. Jesus obedeceu à agenda de Deus. E o que nós devemos fazer? E como nós vamos fazer? Qual é a obediência que nós devemos? Nós não devemos obediência a Deus, a palavra. Então nós temos que pregar o evangelho, nós temos que levar a boa nova.
Não tenha medo de falar de Jesus para o seu amigo. Não tenha medo de falar para Jesus, jovem na escola. Não tenha medo. Jesus é que vai te instruir. Jesus vai te instruir. Jesus está falando nesta noite. Da mesma forma que Ele falou com aquela mulher, Ele quer falar na igreja. Ele quer falar com o povo. Ele quer falar com você. Ele quer levar você para mostrar essa água, essa fonte inesgotável que é Jesus, essa fonte inesgotável que é o Espírito Santo. A vida eterna é conhecer Jesus como Redentor de nossas vidas, libertador, salvador, e isso é possível quando Jesus se revelar a nós. E como Jesus vai se revelar a nós? Na medida que nós nos entregamos a Ele, Ele vai se revelar a nós. Assim como Ele se revelou àquela mulher. Assim como aquela mulher saiu dali e foi correndo, largou a água, largou tudo que ela estava fazendo e foi correndo para a cidade, foi levar a palavra e foi falar quem ela tinha visto. Que o Messias estava de volta, que o Messias estava chegando, que o Messias estava lá. E aquele povo daquele lugar se converteu. Muitas pessoas seguiram a Jesus. Jesus ainda ficou naquela cidade ainda mais 2 dias. E foi através da vida dela. Jesus, quando Ele quer falar, ela era uma só. Assim como Jesus falou para Nicodemos, que era um só. Jesus falou para aquela mulher que era uma só. Uma só. Então, eu quero apresentar para vocês um Jesus que quando Ele quer falar, ainda que seja uma pessoa, um só, Ele vai falar. Ele vai falar. E nesta noite eu quero te convidar para que você pense, por que você está aqui na igreja hoje? O que você veio buscar na igreja hoje? O que você quer nesta quarta-feira, às 9h05 da noite? O que você precisa? Você está diante de um Deus, de um Rei, que tem água de fonte inesgotável. O que você precisa? O que você precisa nesta noite? Jesus quer te dar uma nova vida a partir de hoje. Não existe, eu vou falar para vocês que não existe tamanho de pecado a ser aprovado por Jesus. Jesus, Ele traz a cura. Jesus, Ele perdoa. Jesus te dá a chance do renovo, de começar tudo de novo, de zerar. Vamos zerar nessa noite e começar de novo. O que você precisa do Mestre? Ele te conhece. Ele quer te dar uma vida nova esta noite. Jesus quer te dar o renovo esta noite, amado. Assim como Ele fez com a mulher samaritana, que todos diziam lá que ela não servia, que ela não era ninguém, que ela não podia ser vista com ninguém, que ela não podia ser abraçada com ninguém. Jesus quer te abraçar esta noite. Jesus quer abraçar você nesta noite. Jesus quer falar através da sua vida esta noite. Jesus quer te usar. Jesus quer fazer algo novo. Algo novo. Só Ele pode fazer. Ele é o dono da fonte. Venha se banhar nesta fonte. Eu quero te convidar aqui na frente, para que nós juntos possamos fazer uma oração, possamos sentir o renovo de Deus, possamos sentir a presença de Deus, porque Jesus está aqui nessa casa, e Ele é o dono da fonte que jorra água viva. Ele é o dono da fonte que quer te trazer o renovo. Jesus não quer mais você nesta posição. Jesus não te quer mais nesta posição, amado. Jesus quer fazer diferente na sua vida. Jesus quer que você se levante. Você precisa se levantar e começar de novo. Venha aqui na frente. Venha sentir a presença de Deus. Venha receber o renovo de Deus esta noite. Eu quero orar por